A melhor herança que você deixa é seu exemplo. Seus filhos não vão herdar suas palavras, vão herdar seus comportamentos. Você pode falar o dia inteiro sobre valores, respeito, disciplina, trabalho duro, mas se, quando chega em casa, tudo o que eles veem é um homem derrotado, omisso, ausente ou explosivo, é isso que vai ficar. Não adianta ensinar o que não vive. Lembre-se sempre, a palavra pode até convencer, mas só o exemplo arrasta. Criança nenhuma respeita um discurso que não tem lastro na atitude. Homem nenhum inspira apenas pelo que diz. Você pode até não perceber, mas enquanto vive sua rotina no piloto automático, há olhos pequenos te observando, aprendendo com cada gesto seu, com cada reação sua, com a forma como você trata a mãe deles, com a maneira como lida com os desafios, com o que você faz nos dias ruins. O exemplo é um vírus, bom ou ruim. Se você não tiver coragem de ser o homem que gostaria que seus filhos se tornassem, você está falhando na herança mais poderosa que existe, a herança do exemplo. E sinto dizer, mas pior que deixar dívidas é deixar traumas, deixar feridas que não cicatrizam. Pior que não deixar dinheiro é deixar um modelo fraco de homem que seus filhos repetirão sem saber por quê. Acorda. Um verdadeiro líder começa liderando dentro de casa. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser firme, coerente e presente. Alinhe suas atitudes com seu discurso e honre sua palavra. Essa é a verdadeira marca que um homem deixa no mundo, e ela começa agora, dentro da sua casa, dentro de você. O exemplo é uma semente silenciosa que germina com o tempo. Para o bem ou para o mal, mantenha isso em mente, o tempo todo. Você quer deixar uma marca no mundo? Comece sendo o pilar da sua casa. Sei que muita coisa te irrita, muitas situações tiram sua paz e te causam incômodo. Mas não adianta querer mudar o país, a cidade ou o sistema se você não é capaz de mudar a si mesmo por aqueles que mais importam. Um homem que não inspira os seus fracassou onde mais precisava. Seu filho não precisa de um herói de capa, precisa de um pai que cumpre a palavra, que seja alinhado com seu discurso. Sua filha não precisa de um provedor ausente, precisa de um homem que ensine, com o exemplo, o que significa ser respeitada. Você precisa ser um modelo de homem que ela deve procurar, guarde isso também, é muito importante. E não pense que eles não notam. Cada promessa não cumprida, cada grito sem motivo, cada ausência justificada por cansaço ou egoísmo, tudo isso vai se tornando o padrão emocional deles. São cicatrizes invisíveis que eles carregam por toda a vida. Quer saber o que realmente vai impactar o futuro deles? Ver um homem que, mesmo cansado, escolhe fazer o certo. Um homem que admite seus erros, que pede perdão, que busca crescer, que não se acomoda. Porque mais do que um bom pai, seus filhos precisam de um grande homem. E isso não se compra, não se delega, não se herda, se constrói, com atitudes, com renúncias, com coragem. A sua história está sendo escrita agora, e os olhos que te observam não estão esperando um discurso, estão esperando um exemplo. Sempre que se sentir perdido, faça essa pergunta para si mesmo. Estou formando legados ou apenas repetindo os mesmos erros? Todo homem deixa algo para trás. Mas a questão é, o que você está deixando? Um legado? Ou uma corrente de erros que iniciou há muitas gerações e que continua se repetindo? Porque, querendo ou não, você está ensinando. Com seu olhar, com seu silêncio, com sua ausência, com seus gritos, com suas escolhas, você está formando alguém, está moldando mentalidades, está influenciando destinos. Quando você explode por nada, alguém aprende que isso é normal. Quando você abandona seus compromissos, alguém aprende a não se comprometer. Quando você mente, alguém aprende que a verdade é opcional. Quando você some, alguém aprende a não contar com ninguém. Agora, quando você assume seus erros, alguém aprende sobre responsabilidade. Quando você ouve com atenção, alguém aprende sobre respeito. Quando você permanece firme, alguém aprende o valor da presença. Quando você ama de verdade,
alguém aprende o que é ser amado. Você pode ter vindo de uma história marcada por falhas, mas não precisa continuar escrevendo capítulos iguais. Cabe a você poder interromper o ciclo. Está nas suas mãos o poder de ser o divisor de águas. Você pode ser o início de um novo nome. Legado não é só deixar herança. É deixar exemplo, é deixar segurança, é deixar memória de coragem, fé, retidão e amor. Então se pergunte sempre: você está formando legados ou repetindo erros? A resposta está na forma como você vive, e ela começa hoje. Você espera respeito? Comece respeitando o que sai da sua boca. Cada palavra sua é uma semente plantada no solo da mente dos que te seguem. E essa terra é fértil. Um homem que fala com raiva, que se justifica com desculpas, que se esconde atrás do orgulho, está treinando seus filhos para repetirem os mesmos erros. Eles não farão o que você manda, farão o que você faz. E é aí que a verdade aparece. O que você realmente é quando ninguém está olhando. Porque é nesse silêncio que o exemplo nasce. No modo como você trata sua esposa quando está irritado. No modo como você encara o trabalho mesmo nos dias difíceis. No modo como você honra compromissos mesmo sem vontade. O mundo precisa de menos opinião e mais postura. De menos discurso e mais presença. O seu legado não está no que você pretende fazer, mas no que você faz, hoje, agora. E se isso não te assusta, talvez você ainda não tenha entendido o peso que carrega. Entenda. Um homem que dá ordens e não cumpre nada não deixa respeito, deixa ressentimento. O exemplo não se constrói em momentos grandiosos, mas nos detalhes ignorados. É fácil ser um bom homem aos olhos dos outros quando se está sob os holofotes, mas é no escuro da rotina que o verdadeiro caráter se revela. Quando você levanta cedo, mesmo sem ninguém te aplaudir. Quando você escolhe ser justo, mesmo que isso te custe algo. Quando você abre mão do prazer momentâneo por algo maior. É nesses pequenos atos, invisíveis para o mundo, que nasce a herança mais poderosa que um homem pode deixar: a integridade. Seu filho pode até herdar uma casa, um carro, um nome, mas nada disso terá valor se não vier acompanhado da lembrança de um pai que foi firme quando o mundo era fraco. Um homem que ensinou com ações, que era farol, não apenas voz. Entenda, sua vida é uma mensagem constante, e quem está te observando vai segui-la. O que vão encontrar nesse caminho? Aceite que a presença constante supera qualquer presente caro. Um presente caro pode arrancar um sorriso, por um dia. Mas a presença constante de um homem, firme, atencioso, disponível, molda o coração de um filho por uma vida inteira. É fácil desembolsar dinheiro. Difícil é doar tempo. Difícil é sentar no chão e ouvir. Difícil é estar ali quando se está cansado, frustrado, cheio de problemas que o mundo impôs. Mas é justamente aí que você planta a semente do legado, quando escolhe estar presente mesmo quando tudo te empurra para longe. Porque no fim das contas, não são os brinquedos caros que eles vão lembrar, mas sim daquele pai que ensinou a andar de bicicleta, que apareceu na apresentação da escola, que olhou nos olhos e disse: "Estou aqui com você". A constância cria raízes, a presença dá segurança. E um homem presente constrói um mundo onde seus filhos não precisam procurar fora o que deveriam ter encontrado dentro de casa. Você quer ser lembrado como alguém que ensinou a viver ou como alguém que apenas mandava viver? Você quer ser lembrado como aquele que caminhou à frente, com as mãos calejadas, o olhar firme e o exemplo vivo? Ou como aquele que ficou no conforto da sombra, apenas apontando caminhos que nunca teve coragem de trilhar? Há uma diferença gritante entre ensinar a viver e mandar viver. Ensinar exige presença, coragem e sacrifício. É mostrar com ações, não com discursos vazios. É ser a bússola silenciosa que guia sem precisar gritar.
Mandar viver, por outro lado, é fácil. Exige apenas palavras ocas, ordens jogadas ao vento, expectativas sem respaldo. Homens de verdade não criam filhos apenas com conselhos. Criam com postura, com integridade, com coerência entre o que falam e o que fazem. São aqueles que, mesmo diante da dor, do medo e do fracasso, seguem em frente para mostrar que a vida é batalha e vale a pena ser lutada. Porque no fim, os filhos não seguem ordens, seguem exemplos. E quando olharem para trás, vão lembrar: meu pai me mostrou o que é ser forte, o que é amar, o que é honrar. Ele não apenas mandava, ele vivia o que ensinava. Essa é a memória que molda gerações. Essa é a verdadeira herança. O exemplo é a única coisa que sobrevive ao esquecimento das palavras. As palavras, por mais bonitas que sejam, com o tempo se perdem. O som delas se apaga, se mistura na memória, desaparece no barulho da vida. Mas o exemplo fica. O exemplo atravessa os anos. Ele molda caráter, silencia dúvidas, grita verdades que nenhuma boca é capaz de sustentar por muito tempo se não houver ação por trás. Quando um filho cresce, ele pode até esquecer os conselhos que ouviu, mas jamais vai esquecer o que viu. Ele vai lembrar se o pai se ajoelhava para orar ou apenas falava de fé. Vai lembrar se o pai cumpria a palavra ou só cobrava a honestidade dos outros. Vai lembrar se o pai era presente ou só mandava mensagem dizendo "tô com saudade". Vai lembrar se o pai o ensinou a ser forte com o exemplo ou se só dizia "aguenta firme" enquanto se escondia das próprias batalhas. O exemplo é o legado que fica depois que o corpo se vai, depois que a voz silencia, depois que o tempo leva tudo, menos o impacto daquilo que você foi. E um homem de verdade vive com a consciência de que tudo o que faz está ensinando alguém a viver ou a desistir. Você quer ser esquecido como mais um que falava bonito, ou lembrado como aquele que viveu de forma tão reta que ninguém ousou duvidar do que acreditava? Esse é o peso e o poder do exemplo. Você pode ter sido ferido pelo exemplo errado, mas é você quem decide quebrar ou continuar esse ciclo. Talvez tenha crescido vendo um homem ausente, frio, violento, omisso. Talvez tenha aprendido desde cedo que amor é grito, que respeito é medo, que homem de verdade não chora, não conversa, não abraça, só manda, cala, impõe. E isso te cortou, te deixou marcas, cicatrizes invisíveis, te fez engolir o choro, esconder a dor, endurecer por fora, enquanto sangrava por dentro. Mas escuta uma coisa com atenção. Você não é obrigado a continuar esse ciclo. Você pode ter sido ferido pelo exemplo errado, mas é você quem decide se vai perpetuar a dor ou curar a geração. Você pode se tornar o homem que gostaria de ter ao seu lado quando era menino. Você pode ser o pai que nunca teve, o irmão que te faltou, o amigo que ninguém foi. Você pode ser a mudança que desejou em silêncio por anos. Vai ser difícil? Vai. Vai doer olhar para trás e ver o que te faltou? Vai. Mas vai doer muito mais se você olhar para frente e perceber que está repetindo exatamente o que te destruiu. Homem forte não é o que aguenta tudo calado. É o que tem coragem de romper correntes invisíveis, de ser diferente, de ser melhor. Então, se você foi ferido, transforme a dor em força. Se recebeu maus exemplos, seja agora o bom exemplo. Alguém está olhando para você, e esse alguém pode aprender que é possível ser justo, firme, presente e amoroso, tudo ao mesmo tempo. Você decide. Repete a dor ou planta a cura? A masculinidade madura forma homens firmes e filhos seguros. Há uma diferença brutal entre ser homem e ser um homem de verdade. Muitos confundem masculinidade com dureza, com frieza, com ausência de emoções. Acham que ser homem é falar grosso, andar com o peito estufado, mandar e esperar obediência cega. Mas isso é só masculinidade ferida. É a casca vazia de quem nunca aprendeu a ser firme sem ser cruel,
de quem confunde autoridade com medo e respeito com silêncio forçado. Mas a masculinidade madura é diferente. Ela não grita, ela orienta. Ela não abandona, ela permanece. Ela não se impõe pelo medo, mas pelo exemplo. Ela não exige submissão, ela inspira confiança. O homem maduro sabe que sua presença molda, que seu comportamento ensina mais do que 1000 sermões. Ele não foge da responsabilidade, ele assume. Não se esconde atrás de desculpas, ele encara. Ele sabe que sua firmeza constrói e que sua segurança emocional se torna abrigo para os que estão à sua volta. Filhos não precisam de um homem perfeito, precisam de um homem inteiro, presente, alinhado, verdadeiro. Quando um homem amadurece, ele liberta. Liberta sua família da insegurança, liberta seus filhos do medo, liberta a próxima geração de repetir os erros do passado. A masculinidade madura não é sobre dominar, é sobre conduzir, com firmeza na palavra, com constância nas ações, com integridade no caráter. Seja esse homem, porque homens maduros formam filhos seguros, e filhos seguros mudam o mundo. Seus erros são inevitáveis, mas sua postura diante deles é o que ensina. Irmão, tenha uma coisa em mente. Por mais que você escolha ser melhor, que tome as melhores decisões, uma hora você vai errar. É certo, não importa o quanto tente acertar, o erro é parte do caminho. Mas, meu amigo, tá tudo bem. O que realmente molda quem você é não é o erro em si, mas a postura que você adota depois dele. Homens fracos culpam os outros, fogem, negam, inventam desculpas, colocam a sujeira debaixo do tapete e esperam o tempo apagar. Mas o tempo não apaga, ele cobra. E quando cobra, dói. Homens fortes encaram. Admitir o erro não os diminui, os fortalece. Pedir perdão não os enfraquece, os honra. Corrigir o que fizeram não os humilha, os eleva. Porque quando você erra e assume, você ensina a responsabilidade, você mostra coragem, você inspira a grandeza. Seus filhos não precisam ver um pai perfeito, eles precisam ver um homem real, que tem peito para voltar atrás, que tem honra para se desculpar e que tem dignidade para fazer melhor na próxima vez. Errar é humano. Crescer com o erro é escolha. Seja o tipo de homem que transforma falhas em lições, que transforma quedas em construção de caráter. Porque, no fim, não é o erro que define você, é o que você faz depois dele. Você não precisa ser perfeito, precisa ser coerente. É isso que marca. Ninguém espera a perfeição de você, nem seus filhos, nem sua mulher, nem o mundo. Porque perfeição não existe. Mas sabe o que pesa? A incoerência. Um homem que fala bonito, mas vive torto, que exige respeito, mas trata os outros com desdém, que cobra a presença, mas vive ausente, que prega valores, mas negocia princípios. Isso é o que afasta, isso é o que fere, isso é o que destrói. A verdade é simples. Você não precisa acertar sempre, mas precisa ser o mesmo em todos os lugares. Precisa que suas atitudes sustentem suas palavras. Precisa que sua vida seja o eco daquilo que você acredita. Coerência é força. Coerência é caráter. Coerência é liderança. Ser coerente não é ser duro, é ser honesto, com você mesmo, com os seus, com Deus. Porque quando um homem vive com coerência, ele gera confiança, ele vira referência, ele marca, mesmo em silêncio. E não importa o quanto o mundo mude, homens coerentes sempre serão lembrados, não pela perfeição, mas pela firmeza. Se você se preocupa em deixar o exemplo como herança, você entrou no fogo. E uma vez que você está no fogo, você cria algo que o mundo não consegue destruir, porque você será
forjado no silêncio. Se você gostou do conteúdo, apoie esta missão. Curta, comente e compartilhe este vídeo com quem precisa acordar. Se inscreva e ative o sininho. Sua presença aqui fortalece a nossa voz. Vamos forjar juntos uma geração de homens com propósito, disciplina e coragem. O mundo precisa de você. E a hora é agora.